Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz, amém? Quero te convidar a ir colocando a sua vida já diante da presença de Deus e pedindo a Ele que nos ministre, que fale ao nosso coração nessa noite, nesse tempo de culto, no momento de oração que vamos ter e também no momento onde a gente vai ter a oportunidade de celebrar a Santa Ceia. Por alguns instantes, feche seus olhos, coloque sua vida diante de Deus. Vamos pedir a bênção dele sobre cada um de nós nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer, nós te louvamos, Deus, pela vida, pelo teu cuidado sobre cada um de nós, por esta noite, por este culto, pela oportunidade que temos, Deus, de estar juntos, de ser igreja, Pai. Que o Senhor nessa noite, Deus, venha e purifique-nos das nossas falhas, dos nossos pecados, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza em todos os momentos e que possamos sair daqui nesta noite fortalecidos em Ti, Deus, animados pela Tua palavra, pelos louvores, pela companhia uns dos outros, pela Santa Ceia que vamos aqui celebrar. Nos abençoe e nos ministra, Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5. Nós vamos ver a partir do versículo 1. Romanos capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Então, nessa noite eu quero falar sobre a fé. Sobre a alegria que vem da fé. O título da mensagem de hoje é a alegria que vem da fé. Quando a gente deposita a nossa fé em Deus, quando a gente declara que nós cremos em Jesus, eu creio, a palavra nos ensina nessa noite que tem bênçãos de Deus sobre a vida de cada um de nós. Eu vou usar exemplo como uma caixa de ferramentas, né, que nos abençoa, que facilita a vida, que nós temos oportunidade de usar, mas que nem sempre a gente acaba usando. Então, depois você pode ler na tua casa. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, falou sobre a fé, usou Abraão como exemplo de fé. E aí, agora no capítulo 5, na parte que acabamos de ler, o apóstolo Paulo nos ensina sobre o que desfruta aquele e aquela que deposita a sua fé em Deus. E aí, a primeira coisa que me chama a atenção é o versículo de número 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que quem deposita a sua fé em Deus tem paz com Ele. Porque nós bem sabemos, né, que o pecado atrapalha o meu e o seu relacionamento com Deus. O pecado atrapalha o meu e o seu relacionamento com Deus. É algo que nos inquieta, é algo que nos faz mal. Você viver com um sentimento de culpa, você viver atormentado por aquilo que aconteceu. Às vezes é algo assim que nós já até conhecemos a Jesus. Jesus já nos perdoou, mas o tempo passa, às vezes a gente ainda está incomodado, ainda está remoendo, parece que ainda tem um peso sobre mim, sobre você. Então esse texto nos ensina que Cristo Jesus, né, ele zera a conta, ele perdoa os nossos pecados e que Jesus possibilita que eu e você vivamos esse relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus só é possível através de Jesus. Essa semana me veio um exemplo à mente que é assim:
O pecado, a gente fala lamaçal do pecado, né? De mexer com o pecado é caminhar na lama, é brincar na lama achando que a gente às vezes não vai se sujar. Mas só que às vezes respinga, a gente se suja, né? Eu estou aqui, a camiseta está limpinha, pingou lama. E aí eu tentar me livrar desse pecado sozinho, né? Imagina a cena. Opa, não sai. A roupa vai sujar cada vez mais. Então eu e você sozinhos, né? Tentando lidar e tentando nos livrar desse pecado, né? É algo impossível. E aí eu falo assim que quando a gente deposita a nossa fé em Deus, quando a gente declara que nós cremos em Jesus, é meio que automático, porque em Jesus está o perdão dos nossos pecados, em Jesus está essa reconciliação. O lamaçal está aqui e eu me volto para Deus e eu abraço ao Senhor e de repente eu já não estou mais lá e de repente a minha roupa já ficou limpa, porque em Jesus isso é possível. Em Jesus é possível estabelecer esse relacionamento, em Jesus é possível a gente ser liberto, né? Ser liberto da culpa, ser liberto do pecado e desfrutar dessa paz com Deus. Então o versículo 1 fala isso, né? Quem deposita a sua fé em Deus tem paz com Ele. Não há peso, não há culpa, porque Deus nos perdoou e nos dá a oportunidade de viver uma vida diferente. Então, o que seria o pecado? Né? Para nós que já conhecemos a Deus, ou até mesmo para alguém que não conheça a Deus. Para quem não conhece a Deus, pecado é a gente tentar limpar a sujeira, é eu tentar tirar aquele barro sozinho. Né? Eu não vou conseguir e cada vez eu vou me sujar mais. E pecado para quem já declarou sua fé em Jesus, né? Eu depositei a minha fé em Deus, eu creio nele, é o que vez por outra aparece na Bíblia, a gente se comportar às vezes como o filho mais velho, os fariseus, é como a gente cair muitas vezes no pecado da religiosidade. Tem pecado lá fora e tem pecado aqui dentro. E a Bíblia fala que mentiroso é aquela que diz que não peca. Então, vez por outra, né? Sempre a gente tem que estar olhando para as nossas vidas e analisando. Eu estou brincando com o pecado ou eu estou me voltando e abraçando Deus, permitindo que Ele me ame, declarando também o meu amor pelo Senhor. Então, é isso, gente. Pecado na vida de quem não conhece a Deus é tentar viver sozinho, alheio a Deus, a sua palavra, a vontade. E pecado na vida de quem conhece a Deus é a gente achar que talvez nós somos melhores e acabar entrando no caminho do filho pródigo e acabar a gente se tornando religiosos, né? Religiosas. E Deus não tem isso para nenhum de nós. O texto fala que Deus quer ministrar reconciliação. Deus quer que nós tenhamos paz com Ele e também paz uns com os outros. Então quem deposita a sua fé em Deus, desfruta, vive dessa paz. Uma segunda coisa que me chama a atenção, lembrei de algo que eu esqueci. Eu vou fazer uma pausa, é importante. Falando ainda sobre o pecado, faltou eu falar de mim. Sempre quando acontece na minha vida, às vezes eu falo com a Patrícia, às vezes acontece nas pessoas com que eu me relaciono, às vezes eu tenho reações que me surpreendem, e eu cometo também falhas, cometo pecado, intencionalmente ou não. E aí sempre quando esse pecado acontece, né, para mim não cometer o erro de tentar me livrar e me limpar sozinho daquele pecado, né, que é o que a gente faz às vezes, beber é pecado, então eu vou parar de beber. O que eu posso fazer para parar de beber? Sozinho eu não vou conseguir. Então sempre a pergunta que eu me faço é: qual foi a última vez que eu orei? Qual foi a última vez que eu li a Bíblia? Como está o meu relacionamento com Deus? Porque o pecado é consequência de eu estar vivendo, tentando resolver as coisas sozinho e de eu não estar cultivando esse relacionamento com Deus. Então essa é sempre a primeira pergunta que eu faço e sempre, depois de cometer um pecado, eu percebo: hoje eu não orei, hoje eu não li a Bíblia, né? Deixei a desejar nos últimos dias com relação ao meu relacionamento com Deus. Então eu tenho a oportunidade de me voltar para Deus e de abraçar Deus, de ser amado por Deus, de declarar o meu amor também pela presença de Deus, e é Deus quem ministra o meu coração e me conduz no sentido e no caminho onde eu vou conseguir ter clareza de qual o pecado, de qual foi o erro, e eu vou conseguir saber o que fazer para contornar aquela situação e para viver em conformidade com a vontade de Deus e também com a sua palavra. Então é essa paz, é essa oportunidade de viver uma vida nova que desfruta aquele e aquela que deposita a sua fé em Deus. Agora sim, uma segunda coisa que me chama a atenção está no versículo 2, né? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então a pessoa que deposita a sua fé em Deus tem igual acesso.
Todo mundo tem a oportunidade, todo mundo tem a possibilidade de conversar e de desenvolver um relacionamento com Deus. Lembra quando eu usei o exemplo de uma caixa de ferramentas, né? A possibilidade de desfrutar de algo bom, algo que facilita a nossa vida, que nos ajuda e que vez por outra nós não fazemos uso disso. Eu deixo passar a oportunidade de poder orar, eu deixo passar a oportunidade que eu tenho de poder ler a Bíblia, eu deixo de passar a oportunidade que eu tenho de crescer em Deus. Então, para simplificar, Deus para mim e para você, não é igual o extintor de incêndio, o botão de incêndio. Para ser um exemplo mais atual, Deus para mim e para você não é igual quando alguém dá o contato para nós, telefone, ou quando a gente dá o contato para alguém, fala assim, ó, se precisar de alguma coisa, me liga, né? Se vier o problema, se vier a dificuldade, quando ficar muito difícil, me liga. Deus, a gente não pode tratar ele, se relacionar com ele dessa forma. Quem deposita a sua fé em Deus tem livre acesso, tem a oportunidade de conversar e de se relacionar com ele o tempo todo, e nós precisamos fazer uso disso, fazer uso da oração, fazer uso da leitura bíblica, porque assim Deus vai trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado em nossas vidas. Uma terceira coisa que me chama a atenção está nos versos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência é esperança. Quem deposita sua fé em Deus tem segurança nele. E essa segurança não quer dizer que você não vamos ter de lidar com problemas, não quer dizer que você não vamos ter de lidar com dificuldades, mas é no sentido do que diz um salmo, que eu não vou lembrar certo onde está, mas fala assim que Deus é socorro bem presente nas tribulações. Não significa que Deus vai nos livrar dos problemas, mas quer dizer que Deus estará presente, que Deus vai nos acompanhar e vai nos ajudar a enfrentar aquele problema e a lidar com aquela situação. E que vai ser diferente do que é no mundo, do que é lá fora. Para algumas pessoas, os problemas são coisas que vêm, que ferem, que machucam, que destroem e que causam assim, um estrago tão grande que é impossível daquilo ser reconstruído. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, em vários momentos Jesus diz que Deus é o oposto do que é o mundo, e o que Deus quer ministrar na minha e na sua vida, vai na contramão do que acontece lá fora. Se lá fora o problema destrói, as pessoas não conseguem mais reconstruir o que foi destruído, na minha e na sua vida, por nós termos depositado a nossa fé em Deus, o problema não vai gerar destruição, o problema vai produzir algo bom. O texto fala que a tribulação produz. O que vai produzir? Vai nos fortalecer, vai nos ensinar alguma coisa e vai gerar crescimento na minha e na sua vida. Exemplos do cotidiano, alguém que enfrentou uma situação extremamente difícil e se voltou para a pintura, ela se descobriu na pintura e naquele quadro de ansiedade e depressão ela conseguiu pintar quadros. Eu conheço uma banda de música cristã que eles fizeram uma música para cada sentimento. Tem uma música que fala sobre ansiedade, uma música que fala sobre depressão, uma música que fala sobre estresse. Então pegou algo ruim e produziu, transformou em algo bom. Então Deus vai fazer isso na minha e na sua vida. Pastor, essa situação está horrorosa, eu não sei o que pode sair daí. Sai ensino, sai aprendizado, sai esperança, Deus nos fortalece. Eu aprendi que eu não quero isso para mim, que é ruim, e eu aprendi que eu preciso fazer algo com relação a isso, para que outras pessoas não venham viver algo semelhante àquilo que está acontecendo. Então, promessa para mim e para você, de que nós teremos segurança em Deus e de que Ele vai nos ajudar a enfrentar as dificuldades e que essas dificuldades vão produzir coisas boas na minha e na sua vida. O resultado vai ser positivo. Penúltimo ponto, verso 5, Romanos capítulo 5, verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quem deposita a sua fé em Deus é habitado por Ele, é habitado pelo Espírito Santo de Deus. A nossa fé não é vã, a gente, embora não enxerga, a gente sente, Deus testifica, Deus conversa comigo, com você, e Deus nos direciona. Então, se eu depositei a minha fé em Deus, se eu declarei que eu creio em Cristo Jesus,
automaticamente o Espírito Santo de Deus habita em meu interior e eu sinto a presença de Deus, eu sei que Ele é real e é Ele quem me conduz por esta vida. E há sinais de que eu tenho o Espírito Santo, há sinais de que o Espírito Santo habita em mim. E qual que é a vida mais plena que você podemos ter? A Bíblia vai falar em Mateus 7,20, né? Que os sinais são assim os frutos, pelos frutos o conhecereis. E aí lá em Gálatas capítulo 6, 22, ele fala quais são os frutos do Espírito, quais são os frutos de quem tem a presença do Espírito Santo de Deus em seu coração. E aí ele vai citar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí lá ele vai falar assim que é como se fosse o fruto, né? Ele coloca no singular, o fruto é tudo isso. E aí eu aprendi assim que é como se fosse um cacho de uva. O cacho de uva não forma uma uva, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Se eu depositei a minha fé em Deus, eu creio em Cristo Jesus, eu recebi o Espírito Santo de Deus, então automaticamente todas essas coisas simultaneamente vão se aflorar na minha vida. Eu vou ser alguém que tem capacidade de amar, de me alegrar, de ter paz, de ter domínio próprio. Tudo isso vai fluir como um cacho de uva que passa a se formar na minha e na sua vida. E esse é sinal da presença de Deus em cada um de nós, daquilo que Ele está trabalhando em nossas vidas. E a última coisa que me chama a atenção nesse texto, né? A ferramenta, o sinal que nós depositamos a nossa fé em Deus e ao que eu e você podemos desfrutar. Nós podemos, né, ser preservados por Deus. Essa parte já é mais longa, é do verso 6 até o versículo 11, mas eu vou ler o 9, que diz assim, ó: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E aí o 8, mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Todos nós éramos e ainda somos pecadores, e nós merecíamos morrer, nós merecíamos ser castigados. Mas Deus, a partir do momento que nós depositamos a nossa fé nele, declaramos que cremos em Cristo Jesus, Ele nos preserva desse castigo, Ele nos preserva dessa punição. Como? Entregando Jesus para morrer no meu e no seu lugar, né? Morrer por nós, pessoas, né, que a gente não tinha valor algum, a gente não merecia nada. E aqui eu lembro de situações onde às vezes a gente briga, assim, se entende, né, entre marido e mulher, às vezes entre amigos, né, onde ninguém quer dar o primeiro passo para consertar, né? Ah, é culpa sua, é culpa sua, é culpa sua. Ou onde a gente briga para ver quem vai ter a última palavra, né? E aí quando eu olho para Deus, eu vejo assim, Deus não fazendo questão dessas coisas. E aí Deus, de imediato, Ele já dá o primeiro passo na minha e na sua direção. Vocês são pecadores. Nós merecemos morrer, mas eu vou fazer alguma coisa para resolver isso. Eu vou entregar Jesus para morrer em seu lugar. Eu vou te preservar, né, dessa punição. Eu vou te preservar desse castigo. Eu vou dar essa primeira e tremenda declaração de amor por cada um de vocês, para que vocês possam receber esse amor e também declarar de volta esse amor para mim. E aí sempre quando eu falo, o exemplo que me vem é o casamento, onde duas pessoas estão ali prestes a firmar um relacionamento, um compromisso, e as duas precisam dizer sim. Se uma das duas não disser sim, o casamento não acontece. Então a certeza para mim e para você de que o sim de Deus nós já temos, né? Essa caixa de ferramenta, a possibilidade de viver todas essas bênçãos diante da presença de Deus estão sendo oferecidas para mim e para você nessa noite. E nós tão somente precisamos declarar a nossa fé. Precisamos dizer para Ele: Senhor, nós cremos em Cristo Jesus. Eu quero, dar as costas para o pecado e te abraçar e desfrutar do Teu amor e permitir que o Senhor ministre todas essas coisas na minha vida. Eu quero ter paz contigo, eu quero ter contato com o Senhor diariamente, eu quero ter segurança em Ti apesar dos problemas, eu quero que o Senhor, a presença do Teu Santo Espírito habite no meu coração. Eu quero ser preservada do pecado, da culpa, do medo, da incerteza de saber como vai ser minha vida, como ela vai terminar, se a eternidade eu estarei ou não com Deus. Eu quero ter certeza disso, eu quero dizer sim para Jesus nessa noite. E essa palavra é meio que evangelística, né? Porque é um convite para mim e para você. Se você não disse, você pode dizer sim para Jesus pela primeira vez nessa noite. Se você já disse, você pode reafirmar esse sim, esse compromisso que você tem com Deus e com Jesus e passar a fazer uso de tudo aquilo que Ele te proporciona. Permitir que o Espírito Santo de Deus ministre a sua vida, ministre o seu coração. E se você deseja Jesus, se
você quer dizer sim para Ele nessa noite, eu peço que você se coloque de pé. E enquanto a gente vai ser ministrado através de algumas canções, que você ore ao Senhor. Diga sim para Ele. Declare o seu amor por Ele. Que esse tempo seja assim um momento de abraçar, de ser abraçado, abraçada pelo Pai, que está presente aqui nessa noite e que está declarando o amor dele por cada um de nós nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, Deus, nessa noite reconhecer, Deus, que temos pecado, reconhecer, Pai, que muitas vezes o nosso esforço, a nossa insistência, Deus, é em nos livrar dos pecados, Deus, pelo nosso próprio esforço. E o Senhor nos ministra nessa noite que assim nós nunca vamos conseguir, Pai. Portanto, Deus, reconhecendo, Pai, que precisamos do Teu perdão, que precisamos, Deus, de relacionamento contigo uns com os outros, Pai. Nós queremos, Deus, dizer sim para Ti, Pai. Nós queremos dizer sim para Jesus. Vem, Pai, nos abraça, Deus. Vem e toca as nossas vidas, de cada um que aqui está, Deus, também das pessoas que estão em casa, Pai. Nos faz sentir nesta noite, Deus,
Glória a Deus. Você recebeu um amor, você recebeu o abraço de Deus nessa noite, nessa primeira oração que fizemos enquanto cantamos essa canção. Mas Deus tem mais para ministrar na vida de cada um de nós, né? Tem abraço de irmãos e irmãs, né? Tem palavra amiga, palavra que vem para interceder, para nos fortalecer e nos auxiliar nesse momento. Então, se você deseja receber uma oração, eu peço para que você venha à frente, para que os nossos intercessores e intercessoras estejam também orando pela sua vida, para que Deus te fortaleça e para que Deus te sustente naquilo que você está enfrentando. Se você quer receber esse abraço, essa oração, essa palavra amiga de irmão e irmã, venha à frente, venha para que nós possamos interceder pela sua vida. Minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Eu sei que mesmo sem querer você está no controle. Mesmo quando meu coração bate, pra eu não desistir. Eu quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha mente tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as minhas águas pra levar ao amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as minhas águas pra levar ao amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você,
Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Amém. Deus sempre tem uma dinâmica, uma forma de nos ministrar e nos conduzir. Pode deixar a luz apagada. Vamos cantar mais uma canção. O que Deus fez aqui nessa noite? Deus ministrou salvação sobre a minha, sobre a sua vida, né? Através do momento de oração, de intercessão que tivemos, a oração que você fez aí, Deus nos fortaleceu e nos sustentou. Mas Deus é alguém que Ele não só nos abençoa, como também nos dá o trabalho de também alcançar e abençoar outras pessoas. O que eu quero pedir para você nessa noite? Muitas vezes a gente vem à igreja, a gente se encontra diante de Deus, mas esperando receber, ser servidos, do que a disposição em servir. Então nessa próxima canção eu quero que você dedique esse tempo ao Senhor para interceder, orar por outras pessoas, pessoas que estão aqui, pessoas que estão na sua casa, pessoas que você conhece. Deus te abraçou, Deus te alcançou nessa noite, mas outras pessoas também precisam ser alcançadas. E nesse momento nós podemos alcançá-las através da oração, da intercessão. Então nesse tempo interceda por outras pessoas, por outras situações.
ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Das minhas sombras, escala as montanhas pra mim. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das minhas sombras, escala as montanhas pra me derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Senhor, nós colocamos, Deus, essas vidas, essas pessoas, Pai, todas essas situações diante de Ti, Deus, clamando para que o Senhor seja a cura, que o Senhor seja o consolo, que o Senhor seja o conforto, Deus, que o Senhor possa, Deus, abrir porta de emprego, que o Senhor possa, Deus, usar pessoas, Teus filhos e filhas, para também abençoar essas pessoas, Deus, declarando amor, servindo, Pai, pois é para isso que o Senhor nos chamou, Pai. Ouve a nossa oração, recebe a nossa intercessão, continua a ministrar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos já nos preparar, que tem mais de Deus para mim e para você, né? Presente de Deus que é a Santa Ceia, bênção derramada sobre as nossas vidas. Eu quero ler lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 13. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Não comer ainda, Jesus só partiu. Fazei isso em memória de mim. Reparta, compartilhe, sirva. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então a Santa Ceia é a lembrança do amor de Deus compartilhado com cada um de nós, né? De Jesus entregando a sua vida em serviço para morrer em nosso lugar e para pagar uma conta que era nossa. E mais do que a gente fazer igual, repartir o pão e repartir o suco, né?
mas é a gente repartir, compartilhar a vida e, como eu falei, a gente viver também para servir a Deus e as outras pessoas. Fato que às vezes a gente esquece. Nesse mesmo texto ele nos aconselha a gente não participar da Santa Ceia sem discernir o corpo de Cristo. O que é não discernir o corpo de Cristo? É eu não querer amar aquele e aquela que está do meu lado. É eu não querer servir aquele e aquela que está do meu lado. Se você olha para alguém aqui nessa noite e fala, esse ou essa não é meu irmão ou minha irmã, esse ou essa não tem condição de ser um comigo e de participar desse momento, então nós não estamos discernindo o corpo de Cristo, porque Deus entregou Jesus pelo mundo, por todos nós que aqui estamos, e todos nós temos essa oportunidade de ser família de Deus, de ser corpo de Cristo. Então, discernir o corpo de Cristo, o que nos possibilita participar desse momento, é olhar para quem está do meu lado e ver um igual, ver uma igual, uma pessoa que é tão amada por Deus quanto eu. Isso nos possibilita participar desse momento de Santa Ceia. E aí, como eu sempre digo, a Santa Ceia não é minha, não é da Igreja Metodista, a Santa Ceia é do Senhor Jesus. E se Jesus não negou a ceia para Judas, se Jesus não negou a ceia para Pedro, se Jesus não negou a ceia para Tomé, né, quem sou eu para negar a Santa Ceia para você? O único critério para você participar desse momento é você crer em Jesus, ter esse desejo por Jesus e desejo da gente ser família uns com os outros. Se você entende a sua necessidade de Jesus, se você entende a sua necessidade dessa família, você pode participar desse momento, dessa Santa Ceia. Tem algumas igrejas que limitam, né? Se tem pecado, não participa. Se não está em comunhão com a igreja, não participa. Pecado, uma dificuldade que a gente enfrenta, não é motivo para a gente deixar de participar da Santa Ceia. Pecado é a necessidade que eu tenho do perdão que está em Cristo Jesus. Uma dificuldade é a necessidade que eu tenho de aprender com Deus, para que Ele me fortaleça, me oriente através desse momento, e aqui levante uma família, aqui levante um povo, aqui nos una a cada dia mais. Portanto, eu vou pedir ajuda dos diáconos, vou pedir para a Judite vir aqui nos ajudar a servir. Pode ser o Adilson, né? A Judite e o Adilson. E você que entende o momento e quer participar dele, vou pedir para você vir à frente, pegue o pão, pegue o suco e retorne para o seu lugar e aguarde, porque a gente possa orar, para que a gente possa cear todo mundo junto. Coloque de pé. Vamos ter um tempo de oração, pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados e também que consagre esse pão, que consagre esse suco. Deus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Deus, com muito temor, também com gratidão, Deus, porque o Senhor nos possibilita esse momento. Queremos reconhecer que temos pecado e pedir o Teu perdão sobre os nossos pecados,
verdade, sobre as nossas falhas. Queremos diante de Ti, Deus, reconhecer a nossa dependência de Cristo Jesus. O quanto necessitamos, o quanto precisamos de Ti, Pai, do Teu amor, do Teu sacrifício por cada um de nós, Deus. O quanto precisamos tomar esse suco e comer esse pão, Deus, símbolos desse amor, do corpo e sangue vertidos na cruz do Calvário em nosso lugar, Pai. Fortalece-nos através desse momento. Consagra, Deus, esses elementos. Abençoa esta família, abençoa esta igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos com alegria comer e beber? Pai, nós queremos Te agradecer por esse momento, pelo privilégio que é estar em Tua casa, que é participar da Santa Ceia. Deus, isso nos fortalece, isso é comunhão. Esse momento representa, significa, nos ensina tantas coisas, Pai. Continua a nos ensinar, continua a ministrar as nossas vidas, Pai. Continua a nos conduzindo a viver a vida, porque sozinho a gente não sabe viver, a gente não sabe o que fazer, mas o Senhor, através do Teu Santo Espírito, pode nos ensinar, Pai. Obrigado porque um mês termina, outro mês se inicia e nós aqui estamos e queremos viver esse mês contigo, debaixo da Tua presença, conforme a Tua palavra, Deus. Que assim seja. Abençoe a cada um de nós, abençoe o Teu povo que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrarmos o nosso culto, você que tem a intenção de entregar a Deus o seu dízimo ou a sua oferta, eu vou estar orando pelos dízimos, vou estar orando pelas ofertas e vou estar encerrando esse momento. Mas você que tiver o desejo, depois que eu encerrar, pode vir à frente e entregar ao Senhor o seu dízimo ou a sua oferta. Eu quero também dar alguns avisos, que todo sábado, das 7 às 8 da manhã, a nossa igreja está aberta para que você tenha um tempo de oração e de intercessão para a sua vida, para a vida das pessoas que você conhece, também pela vida da igreja. Então, todo sábado pela manhã, das 7 às 8, a igreja está aberta. Você pode chegar e ir embora no horário que você quiser. O importante é vir e interceder. Também quero convidar a igreja para a semana que vem. De segunda a sexta-feira, nós vamos estar vivendo uma semana de intimidade com Deus. Semana de intimidade com Deus. Então, de segunda a sexta-feira, todos os dias, a partir das 8 horas da noite, nós vamos estar aqui na igreja, sendo ministrados, buscando a presença de Deus, nos fortalecendo nele. Você é o nosso convidado, nossa convidada, e nos ajude a também convidar outras pessoas. Vamos orar pelos dízimos e as ofertas e entregar a Deus esse momento, nosso culto. Pai, muito obrigado pelo que o Senhor fez até aqui. Pedimos que o Senhor consagre dízimos, consagre ofertas, continue a nos abençoar e nos sustentar também nas nossas finanças, Pai. Nos ensina a administrar, nos ensina, Deus, a ser fiéis contigo, ter compromisso com esta obra, Pai. Consagra os dízimos, consagra as ofertas, abençoe a vida do Teu povo, Deus, que tem sido fiel. Despede a cada um de nós, Deus, nesta noite, debaixo do Teu amor, debaixo da Tua graça, Deus, debaixo do Teu cuidado. Que a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo o Teu povo, Deus, espalhado por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida, o seu final de semana.